Bonsoir, 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 bonsoir. Como que você está? Olha só. Eu estou... São que horas? São 10h30 da noite aqui na França, em Cannes. Eu ia ficar acordado mesmo. Só que eu esqueci que eu tenho um encontro às 18 horas, horário do Brasil, até umas 9 horas. Enfim, um grupo de mentoria aí. Eu preciso estar lá. Então, resolvi gravar, mas não vai mudar nada para você. Pelo contrário, vai ser direto ao ponto, mais curto. Você vai poder rever essa live e você vai ver que você aprendeu um monte de coisa. Bom, aula 268. Os advérbios de frequência. Guia prático, tá? Para vocês usarem diariamente. Bom, muito importante para um textinho, obviamente, envolve gramática, vocabulário, texto, compreensão oral. Misturei tempos verbais aqui. Acabei de fazer uma coisa bacana. E com certeza, quem não sabe muito vai aprender. E quem sabe muito vai aprender também. Tem umas nuances que você não sabia na certa. Tá? Então, pronto, vou compartilhar o texto com vocês. Primeira, vou fazer uma leitura. Preste atenção. Marc, qui plantait toujours des légumes, arrosait souvent ses cultures. Até acabei rimando. Les observant grandir. Parfois, il partageait sa récolte, une générosité qui n'était rarement oubliée. Et jamais il ne manquait une saison, même face au mauvais temps. Habituellement, le dimanche, il scrutait chaque plante, planifiant les soins nécessaires. Les enfants du village, qui l'aidaient généralement, apprenaient beaucoup, et occasionnellement, il donnait des ateliers sur le jardinage écologique. Tá na moda. Une activité qui attirait fréquemment des visiteurs des environs. Pas mal des environs. Chaque année, la récolte était célébrée, renforçant les liens communautaires, tá? Fala de vizinhança, fala de ecologia, e fala de gramática e de vocabulário em francês. É isso do que você precisa, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e pronto, você vai acompanhar tudo, tá? Eu separei aqui, foram quantos aqui que eu separei? Peraí, são 2, 4, 6, 8, 9, tá? São 9. Deixa eu inclusive renomear aqui. Vou colocar números ao invés de colocar pronto. São 9 advérbios de frequência que eu usei nesse textinho aqui. Olha que interessante. O que está de amarelo são os advérbios de frequência. Sempre, nunca, às vezes, frequentemente, habitualmente, geralmente e assim por diante, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, esse barulhinho. Pronto. Alors, pronto. Mas o que acontece, gente? Preste atenção. Eu estou usando aqui nesse textinho aqui perfeito, l'imparfait. O tempo de Bollywood, de Hollywood, porque você acaba descrevendo, tá, algo de uma forma detalhada e você consegue pegar a pessoa que está no presente de 2024 e você joga ela no passado. Isso. É para isso que serve o pretérito imperfeito. E como são lembranças, ele é meio imperfeito, tá? E não é perfeito, tá? Tudo faz sentido na gramática, tanto portuguesa como francesa, tá? Então isso que é bacana, tá? Então, marque e plantei. Então, a primeira coisa que eu vou te falar, de uma forma... Eu vou reler o textinho com vocês, mas também no pretérito imperfeito não é perfeito, tá? Quais são as características do pretérito imperfeito em francês? Finalzinho, nas primeiras pessoas, nos primeiros pronomes sujeitos, eu, você, ele, ela, a gente, cinco, ou seja, tá? Primeira coisa que você tem que perceber, tem esse finalzinho AIS ou AIT na terceira pessoa do singular. Pronto, eu quero que você só identifique. Se você não sabia nada, agora quando você vê um verbinho com esse finalzinho AIS, AIT, tá? Você sabe que tem um som de E, inclusive, e nós estamos no passado. E mais particularmente no pretérito imperfeito, tá? Quando eu era criança, eu fazia, eu nadava, eu comia e assim por diante, tá? Então, olha que interessante. No textinho aqui, Marc, tá? Marc, o nome é Marcos, que plantava, tá? Eu deixei inclusive uma tradução aqui, bem feita, tá? Marc sempre plantava legumes, regava, arrosé, frequentemente suas culturas, fréquemment, observando-as crescer. Aí eu quis falar o português certinho, tá?
Às vezes, ele compartilhava a sua colheita. Uma generosidade que raramente era esquecida. Aqui eu quero te chamar a atenção dessa frasezinha aqui. Só vou lendo em português para você se imprégnar mesmo do texto, depois a gente volta no francês. Nunca perdi uma estação, mesmo diante, olha que interessante, diante do mau tempo. Habitualmente aos domingos, é uma frequência, é todo domingo, ele examinava cada planta planejando os cuidados necessários. As crianças da aldeia, vilarejo pequenininho, tá? Que geralmente o ajudavam, aprendiam muito, tá? Por que eu botei o ajudavam? Isso aqui, poderia ter escrito de uma outra forma, eu acho mais correto, mais inclusive. Por que eu escrevi o ajudavam, tá? Por exemplo, as crianças da aldeia que ajudavam ele, tá? Enfim, é porque em francês nós falamos dessa forma. Então coloca isso na tua cabeça, que em francês nós falamos como o português do Portugal, tá? Então, nós usamos muito o complemento do objeto direto, o complemento do objeto indireto, pra gente faz total sentido. Mas Jerome tem um jeito de falar como eu a vi, eu vi ela. Posso falar eu vi ela em francês? Não. Você vai falar eu a vi, tá? Então, já preste atenção nesse negócio aí, é importante você pegar esse jeito aqui, tá? Depois que eu escrevi dessa forma, não é para tirar onda, para escrever perfeitamente, até deve ter errinhos aqui, mas enfim, isso que importa é que vocês entendam mais ou menos como que funciona o DNA do francês, tá? Aprendiam muito. Ocasionalmente, ele realizava oficinas, ateliês, tá? Sobre jardinagem ecológica, uma atividade que frequentemente atraía visitantes dos arredores, des environs, arredores, tá? Você vai ver depois a palavra em francês. A colheita era celebrada anualmente, reforçando os laços comunitários, tá? A história é bonita, mas o que importa é a gramática para mim. Então, olha só, preste atenção. Você está vendo aqui, planter, arroser, tá? Regava, tá? De regar, arroser, tá? Les observant grandir. Parfois il partageait, tá? Ele dividia, compartilhava, tá? Agora, vamos logo de cara, tá? Para você entender bem, eu listei aqui todos os advérbios de frequência que você vai encontrar nesse textinho. São 9, tá? São 9. Então isso aqui é realmente para você usar na base diária, tá bom? Isso é importante. Agora, o muito interessante, e claro, eu destaquei algumas expressões que eu acho fundamental você dominar, porque são expressões que você falaria, usaria no dia a dia. Mas eu achei muito legal, e eu quero que você entenda, como que é feito geralmente o pretérito imperfeito. Você pega o verbinho, você remove, tá? O finalzinho, a terminação. Então, por exemplo, os verbos em ER do primeiro grupo, tá? Eu vou colocar aqui para você entender, tá? Laisser, que significa deixar. Laisser. Então, por exemplo, se você vai colocar L-A-I-S-S, e o finalzinho, a terminação final é ER, tá? Isso caracteriza os verbos do primeiro grupo. Bom, repara bem, eu fiz laisser. E aí eu vou acrescentar esse A-I-S, que está aqui, que eu vou até colocar de vermelho. E mesma coisa, por exemplo, aqui, tá? Ele dava, mesma coisa. Tá bom? Então, olha que interessante. Laisser, donner, tá? Eu removo realmente essa basezinha aqui. Você está vendo que eu destaquei, tá? Nesse verbo no infinitivo, o radical, tá? A raiz da palavra, o início da palavra, e tirei o ER, tá? Presta atenção no que vai acontecer agora. Então, isso aqui, fácil, tá? Você pega todos os verbos e você coloca esse AIS, tá? Claro que é coisas diferentes para o verbo do segundo, terceiro grupo, do segundo, terceiro grupo, mas só que eu te chamar a atenção nesses verbos do primeiro grupo, que são os verbos regulares. Aqui, ele usa... Desculpa, gente. Tá? Ele usa o verbo partager, que significa dividir, tá? Parfois, então, Marc qui plantait toujours, toujours é sempre, tá? Tá? Que plantava sempre legumes, regava souvent,
tá? Souvent, esse aqui era o 10º. Falei, cara, mas eu preparei 10, por que tem 9? Aqui tá. Pronto, souvent. Aqui. Agora que eu achei ele. Tá vendo? Souvent, eu já vou colocar aqui. Pronto. 10. Para não esquecer. Ao vivo. Quase ao vivo. Souvent, frequentemente, tá? Que é a mesma coisa que fréquemment. Bom, pronto. Então, gente, aqui demorei uma meia hora pra fazer esse textinho, que poxa vida, para arrumar 10 adverbos de frequência ao mesmo tempo, que faça sentido, é complicadinho. É complicado, entre aspas. Mas enfim. Arroser souvent ses cultures, tá? Regava frequentemente suas culturas, tá? As culturas dele, tá? Observando aí crescer, grandir, hein? Tá? Pousser também, né? Tipo, é outro verbo que você pode usar para plantas, tá? Pousser ou grandir, tá? Então, mas como são culturas, elas crescem, tá bom? Se você planta, você usaria o verbo pousser. Tá? Então, eu vou colocar aqui, que é interessante. Pronto. Aqui. Esse aqui é o desafio quando a gente faz lá gravada. Pousser igual grandir, igual de crescer, no sentido de planta, tá? Elles ont beaucoup poussé. Cresciam, tá? Elas cresciam muito, tá? Cresceram muito, desculpa. Cresceram muito, tá? Falando de plantas, por exemplo, tá? Então, gente, olha que interessante aqui. Preste atenção. Aqui é diferente. Eu quero te chamar um pouquinho a atenção nesses verbos cujo finalzinho é GER, tá? Como partager. Você tá vendo que partager tem esse finalzinho em GER. E som de J. E não som de G. Então, para você manter esse som de J, que é a raiz do verbo, tá? Tipo, partager, preste atenção. Partager nunca será partager. Então, para você evitar de fazer esse som de G, a gente mantém ou precisa de ser E. Vai fazer partage, e aí vem o finalzinho. Deixa eu te mostrar na prática, você vai entender melhor. Olha que interessante. Partager igual dividir, tá? O verbo nadar seria nager, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Aqui eu não isolei o ER e o nage. Não, eu peguei o E do R, do ER. Então, desculpa, gente. Então, por exemplo, manger. Eu poderia ter feito, faz a mesma coisa, Jerome. Pega o verbinho, tira a terminação ER. Não. Aqui eu estou mantendo até a penúltima letra. Então, nager, nadar. Manger, comer. Changer, mudar. Tá? Só quis pegar 3 verbos mais simples para você entender o que aconteceu com o verbo dividir. Porque se você perceber um pouquinho o verbo dividir, tá? Que tá aqui, parfois il partageait, tá vendo que aqui tem esse E. Tem esse E aqui, que você não pode esquecer. Que muita gente fala, não, eu sei que o finalzinho é a IS, a IS, a IT. Não, você não pode esquecer com som de G. É para manter som de G. Então, nadar é na G, não é na G. Tá? Manger não é manguer. Tá? E changer, que mudar não é changer. Então, por exemplo, eu mudava, je changeais. Tá? Com esse E, é fundamental você mantê-lo. Ele nadava, il nageait. Ele comia, ela comia, elle mangeait. Ficou claro? Isso aqui é importante, tá? Senão você vai escrever errado. E até pronunciando, se eu tirasse o E, teria som de G. Não faz sentido. Tá bom? Agora, como eu te falei, nos demais verbos que vão ter esse som de G, realmente você vai remover esse ER. E você vai colocar o AIS, como deixar. Eu deixava, je laissais. Ele deixava, il laissait. Eu dava, je donnais. Ele dava, il donnait. Ficou claro, gente? Tá? Bem bacana, não é? Isso aqui é importante. Bom, tem um verbo que aqui quis destacar. Eu falo scruter, tá? Repara bem.
Então, toujours, sempre, souvent, frequentemente, tá? E parfois, il partageait às vezes, parfois. Fois vem de vez, par vez, literalmente. Às vezes, tá? Il partageait sa récolte, ele dividia a colheita dele. Uma generosidade que n'était rarement oubliée. Aqui o que é super interessante é que na tradução que eu botei aqui para vocês, tá? Preste atenção. Ele compartilhava sua colheita, uma generosidade que raramente era esquecida. Aqui, pra gente, o raramente, ele vai de acordo com uma negação. Tá? E por isso que é muito, muito importante você entender que aqui, no Brasil, me ligo, encheu o saco. Aquele 0303, para vender alguma coisa. Uma generosité qui n'était rarement oubliée. Tá vendo que o rarement vai de acordo com uma negação. Tá? Em português já você não faz a negação. Então só que destacar para um pouquinho mais avançado, é na apóstrofe qui n'était rarement oublié. Tá perfeitamente falado. Tá? Rarement, raramente, preste atenção como eu falo, rarement, 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 rarement. Ah, esse aí eu não entendo, claro você sabe. Rarement, tá? Então já vimos uns 3, 4 adverbos de frequência. O quarto, ele tem uma generosidade que não era esquecida. Pô, todo mundo lembrava que o cara era muito generoso, tá? Jamais il ne manquait une saison. Tá vendo? Manquer aqui, olha que interessante nesse verbo. Não faltava uma estação, tá? Manquer, eu tirei o ER e coloquei AIT. Então aqui tá funcionando muito bem. Só para esses verbos que tem exceção de G, que você não pode esquecer o E. Ficou claro, né? Une saison, uma estação. Une saison, e pega isso no vocabulário que é muito importante. Une saison. Même face au mauvais temps. Tá aqui muito interessante. Eu faço. Diante, tá? Tá diante. Depois eu separei aqui scruter, que é examinar. Vamos ver no contexto, tá? Mas olha só. Aqui, face a, diante a. Por exemplo, diante a esse problema, face a ce problème. Tá? É bem, bem importante. Face a ce problème. Eu queria destacar aqui, que eu não anotei, une saison, uma estação. É importante, tá? Vou colocar aqui, une saison, uma estação. Pronto, tá? Para que vocês precisam dominar isso, tá? São palavras do dia a dia mesmo. Tá bom? Vamos voltar no seu textinho, tá? Jamais il ne manque une saison, même face ao mauvais tempo. Mesmo diante ao mau tempo, tá? Face a. Face a. De face a, de frente a, tá? Então, face a, perante a, tá? Diante a, tá bom? Muito importante essa expressão. Habitualmente, tudo bem. Aqui é muito interessante. Le dimanche. E aí eu quero destacar outra forma de você expressar a frequência. Le dimanche, vou destacar para você, vou explicar para você. Il scrutait, ele examinava, de escutar mesmo, examinar, observava com muitos detalhes, tá? Chaque plante, tá? Cada planta, tá? Planifiant les soins nécessaires, planificando os cuidados necessários, tá? Les enfants du village, village, aldeia, vilarejo, tá? Qu'il aidaient généralement, e geralmente, général como generalmente, généralement. Apprenez beaucoup, as crianças aprendiam geralmente muito. Ocasionalmente, está vendo que o latim é maravilhoso, porque ele juntou todas as línguas do sul da Europa, seja italiano, espanhol, português, francês, elas estão aqui mesmo com uma base comum, tá? Ocasionellement, il donnait, tá vendo dar, tá? Não tem nada, des ateliers, tá? Ele dava oficinas, ateliês, sobre a jardinagem ecológica. Uma atividade que atraía frequentemente. E aqui, preste atenção, fréquemment. Você está vendo? Aqui tem um E, fréquemment, tá? É o penúltimo
advérbio de frequência. Mas fréquent, não é que, não é fréquemment, é fréquemment. Quem fala quement não sabe falar, tá? Des visiteurs des environs. Interessante, des environs, tá? Eu traduzi aqui dos arredores. Então, mas aqui é bem importante, faz parte do vocabulário para mim do dia a dia também, tá? Então, aqui, les environs, os arredores, tá? Pega esse vocabulário importante. Os arredores, les environs. Y a-t-il, desculpa gente, é para avisar do negócio aqui. Y a-t-il une pharmacie dans les environs? Tem uma farmácia na redondeza, nos arredores? Pronto, tá? E aqui, vou te falar, então, e só para finalizar o textinho, depois tem mais coisas para ver aqui. Chaque année, la récolte était célébrée, renforçant les liens communautaires, tá? Reforçando os vínculos comunitários. Olha que interessante aqui. Bom, vou repetir para vocês e vou partir para uma coisa bem legal, vou te dar uma fórmula bem que você não vai esquecer. Parfois, repete comigo. Parfois, às vezes. Rarement, raramente. Jamais. Jamais. E jamais ou nunca. Toujours, sempre. Habituellement, habitualmente. Généralement, geralmente. Occasionnellement, de vez em quando, ocasionalmente, tá? Fréquemment, frequentemente. Chaque, cada, tá? Pode ser cada semana, cada mês, cada ano, tá? Souvent, frequentemente, tá? E aí, tá, são 10 importantes, mas olha que legal aqui, tá? Aqui tem a tradução do textinho. E aqui, artigo definido, não é indefinido. Então, definido é o, a, as, os. Le, la, le, tá? Le, la, le. Mais um dia a semana, você torna esse coquetel explosivo em que? Recorrência. Como assim, Jerônimo? Toda terça assisto a live do Jerônimo. Pronto, como é que eu vou traduzir isso? Le mardi. Eu peguei o artigo definido le, porque um dia da semana é masculino. Le mardi. É como se falasse às terças-feiras, tá? Le mardi, virgule, je regarde le live de Jérôme. Mas também poderia ter falado, mesma coisa. Chaque mardi, cada terça-feira, je regarde le live de Jérôme. E tous les mardis, todas as terças-feiras, eu assisto a live do Jerome. Então saiba que le mardi é aqui interessante no textinho, porque eu falo do domingo, preste atenção. Habitualmente, já estou te dando um índice que é uma dica que realmente é uma recorrência. Habitualmente, aos domingos, le dimanche. Você está vendo? Le dimanche. Então quando eu falo le dimanche, não é o domingo, não. É aos domingos, tá? Então, muito, muito, muito importante isso. Eu vou colocar aqui, le dimanche, aos domingos. Pronto, tá? Muito importante. Artigo definido, tá aqui, mas dia da semana igual recorrência. Pronto, gente. Olha que maravilha. Uma live de 25 minutos, porque não tem interação com vocês. Eu gosto tanto de vocês interagir, mas um textinho bem legal, com tempo passado, já te dei umas dicas sobre o pretérito imperfeito, com vocabulário legal, com uma dica muito bacana sobre esse som de G dos verbos, e realmente com esses detalhes aí da língua que fazem total diferença, aquelas expressões que você precisa dominar, e essa fórmula, artigo definido, mas dia da semana, igual recorrência. E aqui são 3 formas de colocar chaque é sempre com alguma coisa no singular. Chaque année, cada ano. Chaque heure, cada hora. Chaque semaine, cada semana. E assim por diante. Tá? Agora, todos os dias. Tous les jours. Todo dia. Chaque jour. Ficou claro, gente? Pronto. Gostei. Direto ao ponto. Mas eu quero que você domine esses 10 verbinhos, esses 10 palavrinhas de frequência, porque nós usamos elas todos os dias, e que você entenda mais a respeito do pretérito imperfeito, e que você aprenda mais algumas expressões que eu acho fundamental vocês dominarem, e que você grave isso. Le. Bom,
mas um dia da semana é a recorrência. Ficou claro, gente? Bom, deixa um comentário aqui na live. Eu vejo vocês com muito prazer. Eu vou tentar sem garantir. Sexta-feira para aquela live de francês e domingo. Mas como tem bastante coisa para fazer com meus pais, a minha irmã tá aqui também, então a gente tá aproveitando que é raro, a gente se encontrar todo mundo junto. Tá bom? Mas obrigado pela presença. Reveja essa live, porque são 25 minutos intensos, como o perfume, pequenininho, mas muito intenso, tem bastante vocabulário e um textinho bacana com todo esse verbo de frequência. Vejo vocês com muito prazer na sexta-feira e domingo, talvez, mas vai ter stories rolando. Reveja e deixa um comentário na live. Um beijo. Tchau, tchau.